Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade da programação encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está à nossa frente. Para chegar até ela, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos colocar mãos à obra e, para nos auxiliar, hoje nós temos uma passagem da Epístola de Paulo aos Hebreus, onde ele diz o seguinte: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vou repetir para que fique fixado na tela mental. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento falso nos círculos da educação religiosa. Não. O corpo denso, de alguma forma, ele representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A respeito do nosso corpo humano, da sua organização, da sua preparação para a nossa encarnação, é importante a gente ler um dos capítulos iniciais do livro Os Missionários da Luz, da coleção André Luiz, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, que nos mostra o trabalho que a espiritualidade leva para preparar um corpo que nós vamos desenvolver e utilizar aqui na Terra. Então a nossa carne, sob muitos aspectos, é barro vivo, de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste, ou seja, Deus, nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar o veículo sutil da manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. É importante a gente lembrar que nós somos um espírito que utiliza um corpo. E para que haja comunicação entre o espírito e o corpo, há necessidade de um elemento intermediário que nós chamamos de perispírito. Outros chamam de outra maneira, modelo organizador biológico, enfim. E é nesse local que nós trabalhamos. Porque o nosso espírito, cada vez que comete um erro e desrespeita as leis divinas, ele fica com uma mancha no espírito e também no perispírito. E isso acaba também chegando até o nosso corpo através de doenças, quando na atual encarnação, ou de, muitas vezes, defeitos congênitos, quitando dívidas de encarnações anteriores. Então, dentro desse assunto, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Então, enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje,
com a audição ou com a reflexão, no campo fisiológico, vamos nos valer do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las na nossa marcha. Olhem só. Interessante e difícil, não é? Registrar as sugestões divinas e concretizá-las na nossa marcha. Significa que quando nós lemos ou ouvimos alguém falar das leis que regem o universo, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, tem a lei de destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e finalmente o resumo de tudo isso, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós desrespeitamos essas leis, que não são nada mais, nada menos, elas foram trazidas por Allan Kardec, mas, vamos dizer assim, elas são os 10 mandamentos com a roupagem moderna. Então, quando a gente conseguir fazer isso, aí nós vamos estar nos transformando numa criatura medianamente esclarecida. Mas Feijão, por que medianamente esclarecida? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Olhamos, muitas vezes, com inveja, às vezes com desdém, com raiva, os bons espíritos que estão acima de nós. Nós vamos tentar copiá-los. E de que maneira? Respeitando e colocando em prática as leis divinas. Então, quando a gente fizer isso, seremos uma criatura medianamente esclarecida. Por quê? Porque todos os nossos pequenos hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados, porque nós que somos seus portadores, que desde a Terra já dispomos de algum conhecimento da vida espiritual. Ninguém pode dizer que desconhece a vida espiritual. Por quê? Desde a antiguidade, já se falava com termos diferentes, com palavras diferentes, céu, inferno, purgatório. Então a gente sabe que depois que morrer vai para algum lugar. Só que esse lugar será bom ou mal, de acordo com o quê? De acordo com as escolhas que fizermos hoje. Então, vamos procurar trabalhar a nossa espiritualidade para, quando chegar de volta na pátria espiritual, ser recebido pela nossa família, porque metade está aqui, outra metade está lá. Ser recebido pela metade que está lá, com aquele abraço: parabéns, você venceu a prova. Então, com certeza você deve compreender que vale a pena trabalhar a espiritualidade, porque o ganho é chegar à categoria dos bons espíritos. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.